Bom, a gente está vendo então, pessoal, a ideia sobre investimentos e riscos. Espirrei. Não deu tempo de desligar aqui, mas espirrei. Esse barulho foi de espirro. Eu tomei vacina já. Parou mais ou menos aqui, que era a ideia sobre risco e retorno quando você tratava sobre investimentos. E esse é o nosso foco de discussão agora, que é uma discussão sobre como que você pode usar a matemática financeira para avaliar a relação de risco e retorno nos investimentos, mas também quando você fala em financiamento. Quando você não estuda efetivamente essas questões, falar em risco e retorno para investimento é fácil de você entender, mas falar em risco e retorno para financiamento, de repente, para um ouvido menos treinado, pode parecer um pouco estranho. Mas como é que você vai pensar quando financia em ganhar dinheiro? Ou quando financia em correr menos riscos? Então, dá para você pensar nisso na medida em que um financiamento também pode dar para a empresa algum tipo de retorno. Se ele tiver um custo mais baixo, gasta menos, sobra mais, e essa sobra maior fica o maior retorno. Então, a ideia é buscar financiamentos que sejam baratos para a empresa, tenham custos, que é os juros mais baixos, e ao mesmo tempo, quando você fala em risco, você tem que pensar que todo tipo de financiamento que a empresa faz, ela precisa pagar. E, nesse caso, o item que vai definir o risco maior ou menor de não conseguir pagar, ou pelo menos o item mais contundente para nós, nesse caso, é o tempo ou o prazo. Então, quando você pega um financiamento de longo prazo, ele vai ficar um pouco mais caro, porque o risco que o banco tem em emprestar para você por um tempo mais longo, e não receber ele é maior, então ele vai cobrar mais. Mas, ao mesmo tempo, você que solicitou esse empréstimo, como vai pagar em parcelas menores, você vai ter um risco menor de não conseguir pagar essas taxas nos prazos corretos. Então, a gente vai avaliar risco e retorno para os dois lados, investir para financiar. Depois a gente vai discutir como é que você calcula isso, que vai entrar na matemática financeira. Mas só para retomar um pouco essa ideia teórica, e que você vai usar para decisão, que é o que importa para a gente, vamos só lembrar um pouco quais são os principais riscos que você tem num tipo de negócio, tá? Esse aqui é o gráfico dos riscos e dos investimentos, que trata basicamente de qual investimento hoje em dia te dá um retorno mais alto ou mais baixo e um risco mais alto ou mais baixo. Lembrando que a renda fixa hoje paga mais ou menos 3%, e o mês que vem vai pagar 2,25%, que é a expectativa de queda da taxa de juros. Então, quem investir em renda fixa vai ter uma segurança muito boa, mas vai ter um retorno pequeno. A poupança rendeu 0,15, acho, o mês passado. A renda fixa rendeu 0, alguma coisa, 0,2. Então, é muito pequeno. Então, você tem que tentar construir taxas maiores. A gente vai discutir como é que você trabalha com risco e retorno aqui, nessa linha. Depois, como é que você calcula, usando a matemática para nos ajudar. Depois, faz uma comparação de risco e retorno, onde você quer estar com o seu dinheiro, para você escolher. Tá? Bom, mas se eu quero montar um negócio, que tipo de risco existe? Então, temos o risco de negócio, que é o risco da própria condução que você tem desse negócio, e todo tipo de incertezas que qualquer negócio tem. Você não conseguir vender amanhã por vários motivos, por uma pandemia, mas porque você pode ter um produto que não está mais na moda, ou porque o pessoal comprou e não gostou, ou porque você fez um preço errado. Então, qualquer risco de decisões equivocadas no seu negócio caem
nesse risco de negócio. O risco do empreendimento em si também tem a ver com o primeiro, mas é um risco mais ligado à gestão do dia a dia. Então, a gestão de produção, como é que ela acontece, você pode comprar uma matéria-prima errada, com baixa qualidade, isso impacta no seu produto, que impacta no marketing, você vai vender um produto que não é tão bom, aí as pessoas vão comprar, poxa, mas eu paguei tão caro por uma coisa que é ruim. Eu posso ter riscos de logística, eu vendo um produto e agora está muito em moda ou muito necessário vender pela internet, você não consegue entregar no prazo combinado, ou porque você pensou num modal, para entregar esse modal ficou muito mais caro, ficou inviável por algum motivo, você vai ter que tentar pensar em alternativas para contornar esse risco. Depois, o risco financeiro, você não ter condição de pagar suas contas em dia, de não receber as suas vendas em dia, não conseguir investir no que você precisa investir para tocar o negócio. Então, a gente tem que pensar que o risco sempre vai existir, mas você nunca vai conseguir zerar esse risco, mas tentar conviver com ele para que você não tenha um impacto no seu negócio muito grande. Tá? O risco econômico, que é um risco do negócio em si, retração de demanda do produto por vários motivos. Como você tem uma matéria-prima que, por algum motivo, ela não vai ter mais tanto em abundância, ou porque é uma matéria-prima que é sazonal, ou porque ela está acabando. Eu posso ter um produto que pode ter uma concorrência com os importados, celular, né, outras marcas mais importadas, mais baratas, que vão concorrer com você. Eu posso ter um produto que tem obsolescência tecnológica muito clara, como um computador, ele fica velho rapidamente, em termos de programas, um programa novo não é mais compatível com o seu computador, tem que comprar outro. A mesma coisa vale para celular e possíveis impactos de fusões ou aquisições. Aqui a gente tem um caso bem grandioso por agora, que era a fusão da Embraer, ela deu para trás, a empresa americana não quis mais, não concordou com os termos e não quis mais. A Embraer tinha feito vários investimentos já para essa fusão, mas por algum motivo a empresa americana não quis o negócio. Então, ela correu um risco e ele se concretizou, que era a fusão não dá certo. Tá? Bom, agora esse aqui é o risco que nos afeta mais, né? Que é o risco financeiro. O financeiro tem a ver com dinheiro, com caixa. Então, você, de repente, não consegue ter um lucro adequado para você pagar as suas contas do dia a dia. E aqui tem um conceito que cada um vai aprimorar mais na contabilidade, mas eu só vou falar um detalhe que nos afeta muito aqui na administração, na matemática financeira. Todo mundo entende quando a empresa tem lucro. Então, se eu tenho lá uma venda que é maior que os meus custos ou os meus gastos, tem uma sobra. E essa sobra significa o lucro que a empresa teve. Mas, às vezes, essa sobra não significa um dinheiro no ato, à vista. Porque quando você monta o seu demonstrativo de resultado, você vai computar nele tudo que você vendeu, não importando nesse momento se é a prazo ou se é à vista, mas tudo que você vendeu. Então, eu posso ter vendido um valor, eu posso computar os meus custos e despesas e eu tenho um lucro. Mas se eu vendi muita coisa à vista, muita coisa a prazo, esse dinheiro não vai entrar no momento que você faz a venda. E, às vezes, você pode ter que pagar uma conta, salários, fornecedores, empréstimos bancários, e o dinheiro não caiu para você ainda. Então, você pode ter vendido bem, tendo um bom lucro, mas não consegue pagar suas contas em dia porque existe um descompasso entre o que você vende, o que você recebe e o que você paga. Vocês verão no futuro que isso significa os 3 P's da empresa no aspecto financeiro. PMR, que é o tempo de recebimento das vendas que você faz. PMP, que é o tempo de pagamento das compras. E o PME, que é o prazo dos estoques. Esse P é um P de prazo ou período,
O M é um M de médio, e o E é de estoque, R de recebimento e P de pagamento. Qual é a ideia básica para que você tenha um risco financeiro mais comportado, um risco menor? Você consiga, nesses prazos, se eles são contados em dias, o prazo que você tem entre produzir o produto e vender, ele seja menor que o prazo que você tem para pagar. Nesse caso, você usa um dinheiro que é de terceiros, e é um dinheiro mais barato para a empresa. Tá? O risco país é um risco da gestão do país, parte econômica, uma parte econômica boa ou ruim, uma crise legal, muda uma lei que me atrapalha, uma estabilidade ou instabilidade econômica, inflação e tudo mais. Eu posso ter um cenário bom ou ruim para o meu negócio, eu tenho que saber conviver com ele. Por exemplo, nós vivemos um cenário muito ruim hoje, o que não quer dizer que a economia do país vai quebrar, ela vai sofrer muito, mas ela vai sobreviver, porque a economia vive de ciclos, e vai do negócio, então, que tem um pouco mais de solidez, ele vai permanecer, vai depurar muito o mercado, e a empresa que não tinha uma reserva financeira ou teve que parar totalmente, ela pode fechar ou sofrer muito nesse tempo. Pegar algum tipo de empréstimo, demitir um pouco de gente para tentar sobreviver ao negócio por esse tempo, tá? Então, esse é o nosso panorama geral. Agora, eu vou tentar trabalhar com vocês, vou trabalhar com vocês com um exemplo para que vocês comecem a pensar em termos de cálculo. Como é que o cálculo acontece nessa situação da matemática financeira, tá? Então, eu vou usar aqui um material que é este livro aqui. Depois a gente volta para trabalhar com ele. Ah, e o nosso trabalho agora é entender um pouco como é que eu vou calcular alguns custos. Porque todo o dinheiro que você usa para investir, só vou achar a página certa aqui. Todo o dinheiro que você usa para investir, ele tem um custo. Vamos trabalhar agora na perspectiva de investimento e custo para que vocês façam uma avaliação. E depois a gente vai encaixar a parte da matemática financeira aqui dentro. Bom, pensem comigo. Ó. Quando vocês viram a taxa interna de retorno, pelo menos o cálculo, vocês viram lá atrás que a TIR significa para a empresa um parâmetro de rentabilidade de algum tipo de investimento. Então, por isso o nome TIR, taxa interna de retorno. E a unidade que ela tem de medida é porcentagem. Então, a TIR não é medida em dinheiro, nem em tempo, nem em qualquer outra coisa, mas é em porcentagem. Quando você diz que uma taxa interna de retorno de um projeto é 7%, isso indica, grosso modo, que ele vai render nesse período a uma taxa equivalente de 7% ao ano. Tá? E que vocês viram também que uma medida que vocês têm para avaliar se o investimento é viável ou não é comparar com algum tipo de custo. Então, eu tenho a TIR como um ganho e um dinheiro que eu vou usar para financiar esse investimento como um custo, e, a princípio, quando a TIR, que é um ganho, for maior que o seu custo, você aceita o projeto, porque ele indica uma viabilidade. A gente não vai avaliar, por enquanto, se é uma rentabilidade boa ou uma alta ou baixa, que compensa ou não compensa o risco por enquanto, mas se é viável ou não. Aqui eu teria um ponto percentual de ganho, então ele é viável. Qualquer porcentagem acima do custo significa uma viabilidade. Mas pense que essa empresa faz inúmeros investimentos no seu dia a dia. Então, cada período, ela vai usar um dinheiro que ela tem disponível para isso. Ora, ela vai usar um dinheiro que ela tem no caixa, ora vai ter que fazer algum tipo de financiamento, ora vai ser de banco, ora de fornecedores, e aí vai o trabalho. Então, numa primeira semana, por exemplo, ela investiu R$ 100.000 num projeto que tem 20 anos de vida útil e que tem uma tira anual de 7%. Nesse momento, o dinheiro que eu tenho disponível para usar é um dinheiro de terceiros, que não é meu, eu faço um empréstimo. E esse custo aqui foi 6%. Nesse caso, você vai aceitar o projeto porque o projeto rende 7% a um custo de 6%, então tem um retorno positivo. Mas um retorno de um ponto percentual, mas assim é positivo. Na outra semana, ou no outro período, não importa, eu vou fazer um outro tipo de investimento, mesmo valor,
mesmo período que ele tem de vida útil, só que agora por um motivo de entradas de caixa futuras, a minha TIR rendeu 12%. Então, rendeu 7 no outro, rendeu 12 agora. Então, a princípio, eu tenho um risco de um retorno maior no segundo projeto. Mas neste caso, o capital que eu tinha disponível para usar é dinheiro próprio. E meu dinheiro próprio tem um custo de 14%. Nessa semana, eu tenho uma TIR de 12, que é bem maior que o 7 da semana passada, mas o meu capital para usar, meu capital custo, é próprio a 14%. Então, você rejeitaria esse projeto, porque a TIR é 12 e o seu custo é 14. Então, tem um custo que é maior que a rentabilidade. Então, eu aceito o primeiro, primeira semana, e rejeito o segundo, por conta de retorno em risco e custo. Ok? A pergunta agora é a seguinte, ó. Eu vou voltar aqui para vocês. A empresa rejeita um projeto que rende 7%, mas que custa 6%. Desculpa, eu aceito um projeto que ganha 7 e custa 6, mas rejeito um projeto que ganha 12 e custa 14. Essa perspectiva para vocês, aparentemente, ela tem algum tipo de problema ou não? Eu vou repetir para que vocês gravem aí na cabeça de vocês. Parece para vocês estranho aceitar um projeto que rende 7% de TIR e tem um custo do capital que ele vai usar de 6%, você aceita esse projeto e você vai rejeitar um projeto que rende 12%, mas o capital que você vai usar custa 14%. Está tudo bem isso, em termos de decisão? Ou alguém ficou pensativo em decidir em relação a esses dados? Voltar lá. Tem ninguém aí para me ajudar? Ô, professor, você pode reformular a pergunta de novo? Posso. Está vendo aqui minha tela? Então, Tá. Digamos que você vai fazer duas decisões de dois investimentos que você vai ter. O primeiro projeto de investimento pode ser uma máquina, qualquer coisa, uma empresa, enfim, um produto novo, qualquer tipo de investimento. Você vai investir 100 mil reais, vai deixar aplicado por 20 anos, e a taxa de rentabilidade dele, que a gente já viu o semestre passado, que é a TIR, deu 7%. O dinheiro que você vai usar não é seu, é dinheiro de banco, e ele custa 6%. Neste caso aqui, uma minha TIR, que é o ganho, é 7%, e o meu custo é 6%, você tem que esse projeto aqui é viável, porque o ganho é maior que o custo. No segundo investimento, pense que é uma segunda semana, um outro período, com dados mais ou menos iguais, eu vou investir os mesmos 100 mil reais, que tem uma vida útil, esse investimento dos mesmos 20 anos, mas rende 12%. Aqui rendia 7%, e aqui rendeu 12%, com 5 pontos percentuais a mais. Mas nesse momento, o dinheiro disponível que eu tenho para investir os 100 mil reais é dinheiro próprio. É um caixa que eu tenho lá que eu quero usar. E o dinheiro próprio custa 14%, neste caso, para essa empresa. Então, você vai rejeitar esse projeto, que ganha 12, mas tem um custo do dinheiro de 14, e você aceita um outro projeto, que rendeu 7, mas o dinheiro que você usou custa 6.
Essa decisão parece para vocês sensata? Ou alguém pode pensar que existe um outro caminho para decidir essas questões? O professor, é que, olha, tem o seguinte, ele embaixo tem um 14%, né, de dinheiro próprio, mas você, ainda assim, você, na taxa interna de retorno tem 12, mas é dinheiro próprio, são 14. Você estaria ainda perdendo 2% desse seu dinheiro. Uhum. Isso E mesmo. no outro, você estaria ganhando um 1%, né? Um ponto Independentemente, percentual. sendo dinheiro próprio ou dinheiro do banco, no Percebo. segundo caso seria dinheiro próprio, né? Capital Isso. próprio. Mas ainda assim estaria perdendo 2%, né? Isso mesmo. Mas aqui tem um detalhe que eu vou aprender agora, que vai usar um pouco de estatística e um pouco de matemática financeira. E um pouco de administração financeira para adiantar a vida de vocês, porque o foco sempre é decisão, não é só calcular a parte mecânica. Quando vocês forem fazer alguma avaliação de investimentos, como é o caso aqui, vocês têm 2 projetos, mas poderia ser 1, poderia ser 3, poderia ser 10, não importa. Eu sempre vou trabalhar com um capital, que é o capital passivo, ou próprio ou terceiros, mas não de modo isolado, mas um capital médio ponderado, pela simples razão. No dia a dia da empresa, ela usa dinheiro de várias fontes. Eu sei que vocês não viram a contabilidade inteira ainda, mas vou falar de um jeito que você consegue entender. A empresa, ela usa vários tipos de recursos para a sua operação diária. Ela pode comprar estoque, pagar salário, pagar imposto, fazer algum tipo de investimento, não importa o que ela faça. Ela pode ter várias fontes do dinheiro que ela usou. Por exemplo, se eu faço uma compra do meu fornecedor para pagar em 90 dias, para mim é um financiamento, porque eu vou receber do fornecedor a minha matéria-prima, eu não vou pagar ainda. Eu recebo e não pago. Então, é um dinheiro que eu tive para usar, eu usei esse dinheiro para comprar estoque, mas não paguei ainda, é um financiamento. Ou posso comprar esse estoque à vista, usando o meu dinheiro que está no caixa. Então, a empresa pode fazer e pode ter vários usos de capital e usar ao mesmo tempo várias fontes para fazer qualquer tipo de compras que ela vai fazer. Por esse motivo, não é correto você avaliar cada investimento com o dinheiro que você vai usar naquele momento só. Eu preciso usar um capital e um custo que é médio, porque a empresa usa vários tipos de recursos ao mesmo tempo. Então, neste caso, nós iremos calcular um custo de todos os capitais que a empresa usa médio, usar a média. Uma outra evolução. Como a empresa usa vários tipos de recursos diferentes, com vários valores diferentes, então eu posso fazer um empréstimo no banco de 1 milhão, eu posso fazer uma conta a prazo de um fornecedor de 10 mil reais ou de 100 reais. Eu posso usar um dinheiro de caixa de 1.000. Então, eu não posso calcular uma média simples, porque eu tenho pesos diferentes. Então, eu vou usar uma média ponderada de capital para calcular um cálculo financeiro. Que, neste caso aqui, a gente vai trabalhar com este exemplo. Olhem esse desenho aqui. Ó. Nesse desenho aqui, eu tenho um esboço de um ativo e de um passivo. Bem esboço. Vocês já viram na contabilidade. O ativo significa onde a empresa investe o dinheiro dela, conta caixa, duplicatas, estoque, imóvel, e assim por diante. E do lado direito, significa as fontes de dinheiro que a empresa usou.
O passivo circulante são financiamentos, empréstimos e contas a pagar de curto prazo, até 1 ano. O passivo longo prazo são 2 grupos, dívida de longo prazo e capital próprio. Então, todo o dinheiro aqui tem valores diferentes. Então, eu tenho que fazer uma média ponderada. Nesse exemplo aqui, quem depois for ler com calma, eu vou mandar para vocês, ele diz que a empresa, para simplificar nosso trabalho, usa 2 fontes de capital só. Quais são elas? Ela tem 50% de capital de terceiros, para simplificar, e 50% de capital próprio, que é o que vocês usaram aqui nas 2 fontes. Ó. Capital de terceiros, aqui em cima, e capital próprio. Agora, outra pergunta é a seguinte: quanto que ela tem de capital próprio e terceiros? Né? Também para simplificar, mas não precisa ser sempre 50-50, ele colocou meio a meio. Então, meio de capital de terceiros e meio de capital próprio. Como é que você faz a média aqui? Eu faço a média ponderando a proporção de cada um deles com o custo, mais a outra proporção vezes o custo. Isso seria o que nós chamaremos de CMPC, custo médio ponderado de capital, CMPC. Tá? Que nesse caso aqui, você pegar, como os dois são meio a meio, você pegar meio vezes 6, que é o capital de terceiros, mais o outro meio vezes 14. Essa conta dá 10%. Se eu for reavaliar os projetos, os dois, só que agora tendo um custo único, médio e ponderado de 10%, a avaliação que nós fizemos antes, ela muda. Porque antes nós aceitamos uma TIR de 7 e rejeitamos uma TIR de 12. Mas agora meu custo médio não é mais 6, nem é 14, mas é 10. Para um custo de 10, eu vou rejeitar o primeiro projeto, tem uma TIR de 7, que é menor que 10, e vou aceitar o segundo projeto, que tem uma TIR de 12 e é maior que 10. Então, notem que vocês têm, antes de pensar nas contas da matemática pura, 2 evoluções, ou 2 aprimoramentos de análise. Primeiro, você vai conseguir, não numa canetada, mas num cálculo, aceitar o projeto que é realmente o mais viável, que é 12% contra 7%. Ele rende mais. E outra, é um item de gestão, é vocês já saberem desde já que qualquer avaliação de investimento, você tem que calcular, né, e decidir sempre com a média dos seus custos, do dinheiro que a empresa usa. Porque ela usa vários tipos de recursos ao mesmo tempo. Tá? E a fórmula do CMPC é você pegar as proporções vezes os seus custos, mais aí tantos quantos forem os seus custos. Vou fazer um exemplo com vocês rapidinho aqui, rapidinho no bom sentido, sem pressa, para que vocês entendam um pouco o que significa isso aqui. Eu tenho um exemplo aqui, que ele é bem real, que é esse número 5. Ninguém se perder, vou deixar só os 5. Tá? A ideia é a seguinte, ó. Digamos que eu quero financiar um parque temático. A gente recebeu um dinheiro aí grande e queremos investir em alguma coisa. Vamos reativar o water park, fechar. E aí eu não tenho todo o dinheiro para investir e vou usar algumas fontes de capital. Vou usar
30% de recursos de terceiros do BNDES, que é um banco para desenvolvimento de negócios, né, estatal. Vou usar 20% de debêntures. Para quem não sabe, uma debênture é como se fosse uma nota promissória, mas quem emite não é uma pessoa física, mas uma jurídica. Então, debênture é um título de dívida que a empresa privada emite para qualquer um de nós comprarmos. Para a empresa que vende, é um financiamento que eu vou ter que devolver dinheiro depois, e para quem compra, algum tipo de investimento. Tá? E a outra metade com recursos dos sócios. Então, nós temos uma sociedade e arrumamos 50% do capital. Cada dinheiro que você usa do BNDES custa 10%. A debênture custa 15% e o capital próprio custa 20%. A pergunta é a seguinte: sempre enquanto pensar no imposto de renda, é uma outra conta que a gente vai fazer já já. De quanto seria o retorno mínimo que esse parque temático deve entregar para os investidores? Então, assim, a pergunta é ao contrário. A partir de um certo custo, quanto que eu preciso ter de retorno mínimo para aceitar esse projeto, para ele ser viável? E depois, vou adiantar um outro termo para vocês, que é a taxa mínima de atratividade, que é o quanto a empresa quer ganhar, pelo menos, para levar em conta a variável risco e aceitar o projeto. Então, letra A é uma pergunta de cálculo matemático e a pergunta B é uma pergunta mais de análise financeira. Tentem tirar algum proveito desse exercício para ver se é alguma coisa, enquanto nós acabamos os 3 minutos finais, porque eu não faço direto a conta para vocês. Lembrando que o cálculo do CMPC, que é o custo médio, sempre é o produto da proporção na forma decimal vezes o custo do dinheiro que você usou. Mais, de novo, a proporção vezes o custo, de acordo com cada dinheiro que você usou. Nós teremos 3 partes CMPC. Então, vou anotar para vocês 2 minutos e 40 para resolver. Depois, uns 30 segundos para eu voltar com a outra chamada para perguntar para alguém a letra A e a letra B. Conseguem pensar? Entenderam a ideia do exercício ou não? Ué, eu acho que tem que sacar na média ponderada de 30, 20 e 50% para sacar a média ponderada das três, né? Então, vamos tentar chegar a um valor aí palpável e depois responder a letra B, que vai levar em conta um pouco de variáveis ligadas a expectativas de risco. Vou ver o Excel aqui para a gente juntos depois na nossa primeira volta. Mas pensem aí, já comecem a fazer aí de vocês. Vou anotar aqui, ó. 30, 20, 50. 30. Dá menos de um minuto, hein? Já achamos de volta. 30, 20, 50. 10.
10, 15, 20.